Salve, rapaziada, mais um vídeo pro canal, caras, e eu estou muito nervoso pra esse jogo contra o Chelsea, cara. Muito nervoso porque é um jogo muito complicado, é muito diferente de você enfrentar um espanhol, um time espanhol e um time português, por exemplo, como o Palmeiras enfrentou o Porto. Cara, enfrentar time inglês é osso duro de roer, rapaziada. Eles tocam muito bem a bola, eles tocam rápido, eles fazem muita triangulação, eles têm muita imposição física. Vai ser um jogo muito difícil pro Flamengo. Mas vamos ver aqui, caras, um mano a mano Chelsea e Flamengo pra ver quem que chega melhor aí pra esse confronto. O vídeo é lá da TNT Sports. Bora pro vídeo. Aí, fala dele agora. Você agora é nosso protegido, a gente nunca mais vai votar contra ele. Não tem nada a ver votar contra com não ser protegido. Meu papel, sou advogado, porra. E outra, bom, melhorou, evoluiu, pô, tá bem pra caramba, excelente. Às vezes eu prefiro outro goleiro, pô. Se pegar ali, sei lá, Rossi ou Fábio. Votar contra não significa que ele tá mal, né? Só que o outro tá melhor. Exato, ou que eu prefiro, pelo, sei lá, enfim. Rossi. É Rossi. É poupa-tempo, eu diria, inclusive. Eita, é poupa-tempo. Contra o Robert Sanches, que dá um susto toda hora, o torcedor do Chelsea não tem confiança nenhuma. O Rossi, até bem pouco tempo atrás, não passava confiança para o torcedor do Flamengo, a maioria. E esses parecem que negam isso. E esses parece que eu queria, sabe, que eu não tô cagando e também não tenho tempo para fazer isso. Tu não mas tá seria, não, nesse momento é que eu tô cagando porque eu quero mas seria interessante se a produção tivesse desocupada para fazer aí, ir lá olhar todos que criticam a gente votando contra o Rossi, ir lá no Twitter e botar assim, o arroba da pessoa e botar Rossi Flamengo. Pra ver um negocinho, mas tudo bem. Isso aí não, mas hoje é poupa-tempo, Rossi muito... Eu não fujo de críticas. Eu sempre fui contra o Rossi no gol do Flamengo porque ele simplesmente falhava muito. Eu cansei de falar nos meus vídeos que eu queria o Rossi fora do Flamengo porque ele errava muito, principalmente, cara, em bolas defensáveis que às vezes ele não chegava e em lançamento principalmente, cara. Eu cansei de ver o Rossi lançando a bola pro Wesley e mandando pra lateral, por exemplo, e eu tinha nojo disso. Então eu achava que ele não tinha capacidade de estar no gol do Flamengo. E que bom que ele calou minha boca. É isso que o jogador tem que fazer. Calar a boca dos críticos. Assim, inclusive o termo Rossi, monstro, melhor goleiro do Brasil. Tiranossauro Rossi não surgiu daqui. Exatamente. Dessa bancada. Exatamente. Existiu esse apelido pro Bob? Existiu. Mas olha, Não existiu? eu nem sabia. Pois é, pra tu ver, né? Não fui eu que... Nem a gente, ninguém aqui. Não, partiu da torcida da Flamengo. Isso. Varela ou Reece James? Esse voto tem uma questão que o Reece James tem muitos problemas físicos, né? Tá apto. Tá. O que o Jorge Jesus disse, o Reece James? Brincadeira. Aliás, Jorge Jesus, depois que ele tomou uma frustração de não ser técnico da seleção, o famoso ninguém sabe, ninguém viu, né? Aleluia. Ninguém também. nunca mais ouviu falar do Jorge Jesus. Ele não tá apto. Na história do apto ou não apto, só um tá empregado, né? Se bem que ele tá empregado até mais 20 dias, né? Mais 10 dias. Isso. Enfim, pelo menos se não nada mudar. Mas é só uma brincadeira, tá, galera? Não peguem ar, não. Vocês têm mais coisas pra se preocupar. Vamos pagar um boleto, né? Mas o Reece James tem algumas questões físicas, mas se eu tivesse uma vaga só, apesar do Varela estar vivendo uma ótima fase, eu iria de Reece James. Formiga, você vai com quem? Eu acho o melhor Reece James bem melhor que o Varela, assim, cara de muita força, já foi um dos destaques, inclusive, da posição do mundo, né? Um cara muito bom. No Chelsea campeão. E seleção inglesa, mas infelizmente... temporada dele, porque não se machucou com ela. Infelizmente tem uma questão física muito... E ele necessita do físico, né? O Reece James é um cara que ou ele tá bem fisicamente ou o jogo dele não vai encaixar. É difícil, cara. Mas é Reece James. Eu acho que o Varela tá entregando bem, hein? Mas tudo bem. Não, tá, mas aí também tem que ser... Qual é o corte disso, né? Porque até um dia desse, o melhor lateral direito do Brasil era o titular dele e o Wesley. Agora mudou, concordo. Então acho meio... Né, a gente precisaria desse Varela mais tempo. Né? Pois é, a gente precisaria desse Varela mais tempo pra... Porque se o Reece James chega no Flamengo... Se o Reece James chega no Flamengo e tá bem, ele vai ser titular, pô. Léo Ortiz ou Adarabioyo? Tecnicamente falando, e importância pro time, momento, hoje, Léo. Só pode ser tu, Vitor Sérgio. Tô olhando pra onde aí? Você tá rindo. Ué? Não, acho que se eu tivesse que escalar hoje para um jogo super decisivo, por mais quanto evoluiu o Adarabioyo, eu escalaria o Léo Ortiz também. E aí aqui você tá vendo aqui 2-1 Flamengo, e lá dos Estados Unidos o Trump escreveu Stop the Count.
Pereira ou Cole? Então, acho que o Léo Pereira, acho que é um zagueiro que tem uma história muito legal. O Cole é bom de bola, cara. Vou te falar, ele é bom, velho. O Flamengo, que ele, em determinado momento, você olhava e falava, esse cara vai ter que ser vendido. A primeira temporada dele é horrível. Primeira temporada muito ruim, contexto de pandemia, a segunda mais ou menos, depois ele foi crescendo. Acho que hoje ele é um zagueiro que quase sempre tá jogando bem, mas às vezes dá uma derrapada aqui e outra ali. E o Cole, eu acho que é um potencial absurdo, virou titular de seleção inglesa e tudo. Hoje, se eu tivesse um pra escalar, eu escalaria o Cole. Você, Mofiguinho? Não, eu tô contigo até se você olhar a idade, né, margem de erro muito baixa, assim, o Léo Pereira ainda não é que, não tô fulanizando, assim, mas quando você vê erros da defesa do Flamengo, em parte, normalmente acontece com ele ali, né? Eu acho que, assim, se o Danilo tiver uma sequência, se tiver todo mundo bem, eu acho que a melhor zaga que o Flamengo pode ter não é com o Léo Pereira, mano. Você acha que o Danilo vai pegar, sendo bem 100%? Eu acho que eu prefiro. Mas eu acho que o Danilo não tá agora, não? Não, que eu digo assim, mas acho que eu com o bonde andando. Não. Eu não achei que ia falar que não tá titular. Não tá 100%. Acho que tá caminhando pra isso, né? Não sei. Pois é. A gente foi de Alexandre aqui, tá? Não temos ainda a confirmação na hora que a gente tá gravando esse programa, se ele treinou e tal, então se ele vai, mas a informação que a gente tem nesse momento é que provavelmente sim. Então, Alexandre ou Cucurella? Cara, assim, dois caras subvalorizados e às vezes pré-julgados aí, mas o Cucurella vem desde a Euro numa sequência muito boa. Acho que o Cucurella foi subvalorizado? Subvalorizado. Eu acho que tirado pra merda em alguns momentos. Acho que ele era um lateral bem comum. Não, mas ele continua. Ele melhorou. A melhora dele não. Pelo contrário, ele sempre foi superestimado, né? Ele foi sempre superestimado porque ele entregava. Não é reconhecida, não. Continua como tu olha assim. Eu acho que agora reconhece. Eu vou no Cucurella. Eu acho que durante muito tempo o Cucurella, ele foi, não sei se pelo jeitão, meio esquisitão, às vezes meio afobado, não sei se as tranças, alguma coisa, acho que ele foi tirado. Não, é cacho? É cachos, falei a trança, cachos, não sei se por isso, em algum lugar assim, talvez tenha tirado. Ele sempre foi. Aí tem um negócio que o Chelsea paga muito caro por ele, aí o pessoal coloca assim. Eu acho que ele sempre foi um jogador correto e depois melhorou muito. Mas hoje, se eu tivesse que escalar um dos dois, eu escalaria o Alexandre. Eu acho que o Alexandre tá jogando muito bem. Acho que ele também, né? Ele também tá jogando muito bem, mas acho que ele tem mais qualidade do que o Cucurella. O Cucurella, lógico, é mais jovem, tem mais imposição ali física, talvez, mas acho que o Alexandre tem a capacidade de pensar mais o jogo. Acho o Alexandre mais seguro. Então, considerando aí, eu se tivesse que escalar um dos dois, escalaria o Alexandre. Eu gosto muito do Alexandre e pra mim o Cucurella era um lateral comum que evoluiu bem nas últimas 2 temporadas, né? Ainda assim, eu vou de Alexandre aqui na brincadeirinha. Pulgar ou cair cedo? Cara, eu acho que... Aqui é osso, viu? Cê é louco, não dava pro Gazão não, mano. Por melhor que sejam os meias centrais, volantes do Flamengo, eu acho que não tem disputa com nenhum dos dois do Chelsea, Caicedo e Enzo Fernandes. Os dois são, cara, assim, são um pulmão do meio campo e quando precisam jogar, jogam muito. Então, Pulgar acho que melhorou muito. Pulgar é o contrário, né? Geralmente o cara, quando tá pra renovar contrato, melhora. O Pulgar melhorou depois que renovou o contrato. Caicedo e Enzo Fernandes aí. Você tá nessa também? Também. E mesmo Enzo Fernandes batendo com o Jorginho aí. Mas pois é. Eu acho que se eu tivesse hoje uma vaga, eu acho que eu... Não tem briga. Tem. Assim, o Jorginho e o Enzo Fernandes são jogadores que te dão coisas bem diferentes. Mas eu acho que no pacote todo do que o Enzo Fernandes te oferece e que o Jorginho te oferece neste momento, eu acho que é bem mais benéfico o Enzo Fernandes. Pisa na área. Intensidade absurda. Mas precisar também fazer antijogo, vai fazer. Arrascaeta ou Cole Palmer? Esse acho que talvez seja o voto mais difícil, porque o Arrascaeta é uma reserva técnica absurda, tem suas questões ali de intensidade, de aproveitamento, de estar jogando isso no tempo todo, mas eu acho que hoje, por melhor que seja o Arrascaeta, eu acho difícil não votar no Cole Palmer, que é um meia que te aporta muitas coisas, que é criativo, dá assistência, aparece fazendo gol, dribla. Então acho que hoje, se eu tivesse uma vaga só, por mais doloroso que seja dar esse voto, porque acho que o Arrascaeta há algum tempo é o melhor jogador em atividade na América do Sul aí, se a gente for considerar, né? Eu voto no Cole Palmer. E aí, Formigueta? A verdade é que se a gente for pegar talvez o Cole Palmer seja o Arrascaeta com intensidade um pouquinho mais de 1 contra 1, entendeu? Eles entregam coisas com bola até parecido, mas o Cole Palmer... mais 1 contra 1. O Cole Palmer vai ter um X1 melhor, acho que ele vai ter uma esticada, bola diagonal também dele é muito forte, né? Inversão de lado. O Arrasca tem uma achada muito boa, tem uma pisada na área muito boa, né? Acho
acho que ele é até mais decisivo, proporcionalmente à realidade de cada um, do que é o Cole Palmer, mas o Cole Palmer é um garoto ainda, ele vai adquirir isso, o Arrascaeta foi adquirindo. Inclusive, nessa temporada, ele caminha para ser a mais artilheira da carreira dele, né? Ele já tá com 13 gols. E também dando muita assistência. E dando muita assistência e tudo, mas, cara, o Cole Palmer é uma joia do futebol internacional hoje, ali na segunda prateleira desses talentos, e querendo estar na primeira, né? Entendendo que a primeira ali, talvez esteja o Yamal meio... E o Yamal, talvez o Doué. O Cole Palmer tá por ali. Desses moleques. Gerson ou Pedro Neto? Foi muito bem na estreia. Assim, também são jogadores absolutamente diferentes. Eu acho que o Flamengo sem o Gerson vai rodar em outro ritmo. E o Chelsea sem o Pedro vai sentir, talvez, mas no banco tem jogadores velozes e intensos para de repente compor ali. E tem o Nkunku, tem outras figuras para não ser tão traumático. E aí é difícil fazer a comparação do pau a pau, porque os caras não tem nada a ver um com o outro. Aí tem que ir para irrelevância dentro de cada contexto, né? Eu vou de Gerson. Gerson? Vitor Sérgio, você vai votar em quem aí nessa? Eu acho que é um voto difícil pela característica totalmente diferente dos dois, né? O gol do Pedro Neto mostra muito bem o que ele pode... O gol contra o LA mostra muito bem o que ele pode te oferecer. O Gerson oferece uma outra coisa. Acho que o Gerson fez um jogo bom na estreia lá contra o Esperança. Acho um voto difícil por isso. Eu acho que se eu tivesse um cara só pra jogar num time que não precisa, não dá pra você caracterizar como um time que precisa de um corredor, precisa de um pensador. Sim. Eu acho que eu iria de Gerson, porque acho o Gerson com mais qualidade, com mais habilidade, com mais pensa melhor o jogo. Iria por isso, mas acho que é um voto que poderia ir pra qualquer um. Pelas características diferentes, acho que dificulta um pouco, né? A comparação bem específica, assim. Luiz Araújo ou Madueke? Cara, o Luiz Araújo tá muito bem, né? O Luiz Araújo tá muito bem, mas eu acho que ele tem algumas questões de regularidade ali, né? Ele tá muito bem nesse momento. Eu acho que se eu tivesse uma vaga só... Pra escalar pro jogo, né? Especificamente. Caramba. Não é pra contratar pra vida. Acho que eu iria de Luiz Araújo. Você, Formiguita, vai com quem aí, né? De novo, eu acho que a gente precisa para contextualizar cada situação aí, né? E eu acho que o Luiz Araújo, olhando para a realidade dele, tem sido uma peça que muda mais o jogo do que se a gente for olhar para o contexto do Chelsea, entendeu? Porque eu acho que do ponto de vista de força, talvez o Luiz Araújo perca. Acho que finalização ele ganha. Jogar por dentro, ele tem mais facilidade. Velocidade, talvez ele perca também. Então, assim, tem que equilibrar. Individualmente, eu acho que vai ter coisa boa pra um, coisa boa pra outro. Contextualizando, eu vou de Luiz Araújo também. Então, Luiz Araújo leva essa. A gente seguiu aqui na escalação com o Pedro, tá? Não sei se o Felipe Luiz vai seguir com o Pedro ou não. Essa é uma dúvida aí que existe. Pedro ou Nicolas Jackson? Pedro. Você, Vitor Sérgio? Que aí é o Pedro de agora também, hoje, né? Pra escalar pra esse jogo, né? Eu insisto nas coisas, né? Eu acho que dependendo da qualidade que você tem, vale a pena você insistir. Eu acho que pensando num jogo pra agora, eu acho que o Pedro é mais goleador que o Nicolas Jackson, não tenho dúvida disso, mas acho que pensando num jogo pra agora, o Pedro acho que ainda tá o Pedro ainda tá sentindo. O Nicolas Jackson, por exemplo, deu assistência fenomenal pro gol do Pedro Neto saindo da área, deu um outro passe muito parecido pro Madueke, que o Madueke não fez o gol. Eu acho que nesse momento o Nicolas Jackson tá melhor que o Pedro. Acho que ele tá melhorando. O jogo dele contra o Esperança, por exemplo, já foi melhor do que os últimos jogos do brasileiro. Mas se eu tivesse que escalar amanhã, eu escalaria o Nicolas Jackson. Eu sou meio insistente e teimosa, né? Então eu continuaria tentando ali com o Pedro. Eu acho o Pedro melhor. Acho o Pedro mais finalizador, então... Eu também acho, mas acho que nesse momento... esse jogo, pra esse momento, né, você tá pensando. É engraçado, eu gostei mais do menino do Dilep lá, como é o que entrou? Dilep. Dilep. Felipe Luiz ou Maresca? O Maresca fez um trabalho bom com o Chelsea, né? Acho que demorou a engrenar. O Felipe Luiz teve um impacto mais rápido no Flamengo do que o Maresca teve no Chelsea, né? Primeira metade da temporada do Chelsea foi... E acho que o Felipe Luiz deixa o Flamengo mais ligado por mais tempo. Acho que o Maresca, o Chelsea, às vezes, não sei se nem é culpa do treinador, acho que não. O Chelsea, às vezes, demora ali a decidir os jogos e tudo. Então, nesse daí, eu acho que são dois treinadores com uma carreira muito próxima em termos de perfil, mas eu iria de Felipe Luiz. Você, Morfiguita? O Maresca é muito mais experiente, né? Assim, com passagens pelo próprio futebol inglês, Itália, é difícil, né? Com a rodagem, mas aí
se a gente tem que ir para amanhã para entregar o time na mão de um dos dois. Eu prefiro o que o Felipe Luiz pensa de futebol. Inclusive, assim, olhando a bagagem europeia que tem, por já ter passado por times, incluindo o Chelsea, eu acho que o Felipe Luiz, com essa galera que tem na mão aí, se ele tivesse no lugar do Maresca, eu acho que ele faria um trabalho autoral mais legal de ver. Ter realmente Felipe Luiz é muito melhor que o Maresca. Eu acho que o Felipe Luiz, se tivesse no lugar do Maresca ali, ia ser uma tristeza pro meu coração, porque é o time que eu mais tenho nojo, assim, disparadamente, é o Chelsea. Não me pergunte o motivo, mas eu tenho nojo deles. O Felipe Luiz, se tivesse um elenco que o Chelsea tem na mão, com certeza faria esse time jogar 1000 vezes melhor. Mas falando sobre o mano a mano, eu achei que até me surpreendeu algumas posições aqui, mas realmente, cara, a gente vai ter que tomar muito cuidado, principalmente com o meio de campo deles, cara. O Caicedo, cara, ele é o novo Kanté, só que 2.0, rapaziada. Ele joga muita bola, cara. Se você assistir os jogos do Chelsea, ele não para. E o pior de tudo isso, que ele não só corre por todo o time desarmando, como ele arma o time muito bem, cara. É inacreditável que esse cara joga. E tem o Enzo Fernandes, né, cara, que é um nojento cacete. Não gosto dele, mas a gente não pode negar que ele é muito bom de bola. Foi o único ponto que eu discordei aqui, tendo o Arrascaeta e o Cole Palmer. Apesar do Cole Palmer ser mais jovem, ter mais velocidade, eu prefiro o Arrascaeta por uma série de fatores. Então, se o Flamengo quiser vencer o Chelsea, cara, a gente vai ter que parar o Enzo Fernandes e driblar todas as vezes, passar por ele sem perder a bola para ele, pro Caicedo, e não ceder espaço pro Cole Palmer, cara, porque ele é muito bom. E um jogador que a gente vai ter que tomar cuidado também é o Nicolas Jackson, porque ele sai muito da área para abrir espaço para outros jogadores infiltrarem, para ele dar o passe. Então é um time bem difícil, cara. A gente vai ter que jogar muita bola. É um time inglês, é um time embaçado, é muito difícil você bater de frente com o time inglês, porque eles têm um controle da bola absurdo, eles sabem fazer muito bem triangulações e eles, cara, não costumam perder gols, cara. Eles são muito bons em finalizações, mas o Flamengo tem totais condições de vencer. Mas enfim, rapaziada, eu tô muito nervoso e o jogo ainda não está perto de começar e eu já estou nervosíssimo. Mas enfim, deixa aí nos comentários qual é a sua opinião pro jogo de hoje. Eu vou apostar num 3-1 pro Flamengo. Se você curtiu o vídeo, não se esquece, se inscreve no canal, deixa o like e até o próximo vídeo.